filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o feriu. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. Lançou mão da sua funda e foi e chegou ao filisteu. E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhou o filisteu e veio a Davi e o desprezou, porquanto era jovem, rujo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor me entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra, Espírito Santo, nesse teu momento. Nos dá entendimento e compreensão para aquilo que o Senhor quer falar aqui nesta noite. Nos dá a tua graça para falarmos a tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Leitura conhecida, fato muito explicado nas classes de escola bíblica dominical, mas vale lembrar aqui alguns aspectos que eu estava meditando nesta palavra. Davi nós conhecemos como aquele que derrota o gigante Golias, mas pouco se fala dos irmãos de Golias. Davi não pegou 5 pedras, porque se uma errasse ele teria mais 4. Davi sabia que ele estava enfrentando não um simples gigante, mas uma confederação de demônios, pois Golias tinha 4 irmãos, todos gigantes, todos afrontando a Israel. Davi então, quando vai entrar nesta batalha, está no vale de Elai. Israel está de um lado,
Os filisteus estão do outro lado do monte, e no meio está o vale, onde haviam essas influências contra o reino. Davi é interessante que ele é ungido 3 vezes. A primeira vez como Samuel, ainda criança ou na adolescência, ele é ungido. Na maioridade, os homens de Judá ungem novamente a Davi e reconhecem ele como rei de Hebrom. Mais adiante, já no final da sua jovialidade, já na maturidade, os anciões das 10 tribos ungem a Davi e o constituem como rei de Israel. Mas nós estamos aqui num fato anterior entre o início deste reconhecimento e a unção que estava sobre ele. Saul tinha a posição de rei. Saul tinha todos os requisitos de rei, mas Saul tinha perdido a unção. Saul tinha perdido a unção. Ele tinha o prestígio, ele tinha a posição, mas ele tinha perdido a unção. E o grande perigo nosso nos dias de hoje é seguirmos pessoas que perderam a unção. Perderam. Funcionou maravilhosamente em algum momento, mas em dado momento da vida, por causa da desobediência, do pecado, ou qualquer outra coisa, perdeu a unção. Saul ia muito bem, mas a Bíblia vai nos dizer em 1 Samuel 10, de 9 a 12, que quando Samuel unge Saul como rei, diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele começou a profetizar. E algumas traduções vão dizer que aquela unção o transformou em uma outra pessoa. Ou seja, Saul estava tendo vitória, estava sendo bem sucedido, não porque ele era bom, é porque a unção fazia diferença na vida dele. A unção que desceu da mão do profeta e foi derramada sobre a cabeça dele, deu a ele a autoridade terrena, deu a autoridade espiritual e deu a ele a autoridade política. Então a unção na vida de Saul era tudo o que ele podia. Mas Deus deu a ele: vai e destrói os amalequitas. E aí ele decide, ele ouve o povo e decide poupar os amalequitas. Então diz Deus, fala a Samuel: me arrependo, ou lamento ter dado a minha unção a Saul. E diz que em 1 Samuel capítulo 10, versículo 11 ao 15, diz que havendo constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras, então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Mas Samuel perguntou: então que balido é este de ovelhas? E este nos meus ouvidos é mugido de bois que estou escutando. Saul então vai responder ao profeta: eu trouxe isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente, mas isso aqui nós preservamos para trazer para o culto, para oferecer como oferta, para oferecer como sacrifício. E Deus disse: eu não quero nada disso, eu não pedi nada disso. Você acha que sacrificar é melhor que obedecer? Você acha que o sangue derramado sobre o altar, sobre aquilo que eu mandei destruir, vai anular aquilo que eu mandei você fazer? Aí Deus vai dizer: olha, sabe você, meu amigo, que eu não tenho prazer em holocausto e sacrifício. O obedecer a minha palavra é melhor do que sacrificar. E a teimosia, a desobediência é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria. Deus estava dizendo: Saul perdeu a visão, Saul perdeu a missão. A armadura que ele tinha não servia para Davi, porque um dia funcionou, mas para Davi não funcionará a arma daquele que não tem unção, a estratégia daquele que perdeu a unção, a rotina daquele que perdeu a unção. A unção está sobre a tua vida, a direção do Espírito Santo está sobre a tua vida. Então olhe para aquele que perdeu a unção, que um dia foi estrategista, que um dia foi vitorioso. O negócio é você com Deus, é Deus com você. Aquilo que Deus está dizendo para você: Deus te deu uma missão, escreve ela com canetas que nunca se apaga, mas a estratégia que Deus está sobre a tua vida, há dias que você vai ter que apagar e modificar a estratégia, mas a missão ela vai até o fim sobre a tua vida, porque você tem a
Eliabe. Davi não tinha só Golias e os irmãos deles que podiam aparecer nesse contexto, tratar. Eliabe era o seu unção, era o irmão. O irmão disse para ele: olha, Davi, camarada bom, irmão, inteligente, capaz. Ele vai dizer: Davi, eu vi o gigante, ele está aqui, um monte aqui, o gigante está lá. Nessa distância, ele consegue dizer a Davi: olha, Davi, o camarada tem 3 metros de altura, a lança pesa 70 quilos, o escudo 50 quilos, um homem de 3 metros de altura, com uma couraça de 50 quilos, mais uma lança, mais um escudo. Vou dizer uma coisa para você, Davi: não tem jeito. O cara é grande, o cara é experiente, o cara está bem armado. Você toca a arma e cuida de ovelha. Aleluia, glória a Deus. Eu já tracei a estratégia, não dá. Não tem como vencer esse gigante. Ele é melhor que você. Ele vai dizer: é impossível vencer. Ele é contra a unção. Ele não tem unção nenhuma. Ele só vê o que está diante dos olhos dele. Esse tipo de pessoa é bom você ter em volta para te alertar de possíveis perigos que podem acontecer na estratégia de você conquistar o ambiente que Deus está propondo a você. Mas você que tem a unção jamais deve se seguir ou dominar a sua vontade por aquele que não tem unção. Porque a Bíblia vai dizer que a unção transforma ambiente, a unção transforma a pessoa, a unção traz capacidade espiritual e terrena para você realizar aquilo que na terra não pode ser conquistado. Mas o céu está dizendo: estou decretando no céu aquilo que vai acontecer na terra. E é por isso que eu dou o meu Espírito sobre o homem que me obedece e dou a ele unção. A unção é que faz toda a diferença. Quando o mundo está caindo em ruína, Deus levanta um Davi do meio de uma colina e vai dizer: quem é este incircunciso que vem afrontar ao exército do Deus vivo? Ele pode vir contra mim com lança e com espada, mas do Senhor é a guerra e dele é a vitória. E Israel vai saber que Deus vence não por causa de lança, espada ou escudo, mas ele vence por causa do poder. Aleluia. Esses Eliabe da vida, que não tem unção, calculam bem, sabem muito, mas prejudicam a ação de Deus. Jamais paute a decisão da tua vida sobre uma determinação de Deus por alguém que não tem comunhão com Deus e unção de Deus. Jamais. Entra por um ouvido e sai pelo outro, mas você vai continuar seguindo o que o Espírito Santo está revelando, em nome de Jesus. Não ande por vistas, ande por fé. Você para andar por vista, você manda lá para o mundo, vai lá para Eliabe, fica lá no mundo, fica aqui no monte, sendo xingado, sendo açoitado. Eu estou indo atrás daquilo que Deus determinou, da unção que está sobre a minha vida. Glória a Deus, Senhor. Golias, então, é o anti-ungido. Que maravilha. O camarada tem os que perdem a unção, tem os anti-unção e tem os contrários à unção. 1 Samuel 21 vai falar justamente dos irmãos de Golias. 1 Samuel 21, no versículo 15 ao 22, ele vai, não, desculpe, 2 Samuel 21, vai falar justamente isso, quem eram os irmãos de Golias, do versículo 15 ao 22. 4 guerras contra os filisteus. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com eles os seus servos, tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Eis Benote, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre,
esbenote gigante, tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova. Este intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. Aconteceu depois disso que houve em Gobé ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Rusatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaare Oregim, o Belemita, feriu Golias. Esse aqui é o irmão de Golias, o outro Golias, o Geteu, de cuja lança era haste como o eixo do tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também esse nascera de gigantes. E injuriava Israel, porém Jonas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Esses 4 nasceram dos gigantes de Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Veja que Davi não tinha só um gigante para vencer. Golias tinha 4 irmãos. Golias tinha 4 irmãos. Era uma confederação de demônios naquele lugar. Um afrontava, 4 ficavam esperando na espreita. Só que Davi sabia o Deus que ele servia. Por isso ele pegou 5 pedras. Eu vou decorar Golias, mas se vir os 4, eu vou derrotar também. Porque maior aquele que está comigo, maior aquele que eu estou servindo, do que isso tudo que eles estão vendo. Veja, em 1 Samuel, quando ele vai ungir a Davi, isso que eu diz a você, 1 Samuel 16:13, diz que o óleo, Hernandes Dias Lopes, mais alguns outros comentaristas bíblicos, dizem que quando Samuel abre o chifre para derramar o azeite não cai, porque ele abre, aquele que não tinha unção, não era o escolhido, ele era tudo que aparentemente demonstrava ser um grande rei. Mas Deus diz para o profeta: olha, eu estou vendo o coração, não estou vendo a aparência. Eu sei que está dentro deste coração, este homem, eu sei que ele é. E vai passando 7 irmãos, mas cadê? Acabaram-se os mancebos? Não, ainda tem um menor, um que não é digno, um que é diferente de cor, um que provavelmente não era muito quisto pela família. Tanto é que na discussão aqui você vê que Eliabe se inflama contra Davi, porque ele foi levar a marmita e resolve lutar contra um gigante que ninguém conseguia lutar. Então ele começa tinha problema familiar. Aí diz que quando Samuel pegou o azeite, 1 Samuel 16:13, e derramou sobre a cabeça de Davi, diz a palavra de Deus que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E aí ele vai dizer também a história de um certo dia, quando Deus rejeita Saul, o Espírito, Deus permite que o Espírito venha atormentar Saul, e ele vai perguntar no reino: alguém que pode tocar uma harpa e cantar um louvor para expulsar este demônio que está afrontando a minha vida? Alguém vai dizer: é um moço lá na colina que cuida de ovelha e que toca a harpa, e o Espírito do Deus Altíssimo está sobre ele. Traga ele aqui, porque a hora que é manifestado na minha casa, no meu local de descanso, este demônio que está me perturbando, ele vai cantar um hino, e eu tenho certeza que o Espírito sairá e eu terei paz. E mandamos chamar a Davi, e Davi que tinha um santo de Deus, tocou a harpa, e o demônio não aguentou o hino que era tocado na harpa de Davi. A unção muda o ambiente, e demônio não fica onde tem crente que ora e canta a unção do Senhor. Aleluia. E então chega o dia dele derrotar o gigante. Uma pedrinha só. Uma pedrinha só. Todo mundo tinha. O rei mesmo fala: moço, você é um menino. Ele é um homem. Você não tem experiência de guerra. Você não sabe usar uma espada. Você não sabe, talvez, nem colocar um capacete. Pega a minha farda, coloca sobre você
já que você é o único homem corajoso em toda Israel. Melhor você do que nada. E Davi vai vestir a roupa de Samuel, de Saul. Quando ele põe a armadura de Saul, ele diz: não consigo andar e não sei usar. E aí a lógica, irmãos, é um negócio tão interessante que você vai falar assim: peraí, esse moço vai para uma guerra e após vestir a roupa que o rei lhe dá, ele vai dizer para ele: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Não posso andar com isso, pois nunca experimentei. A roupa do mundo não serve para nós. A estratégia do mundo não serve para nós. Aquele que não tem unção não serve para nos dar dicas de como vencer a nossa luta. Aquele que não tem experiência com Deus não tem capacidade para dizer para você: faça isso ou faça aquilo. O que você precisa ouvir é a voz do Espírito Santo que está dentro de você. Era Deus dizendo para Davi: Davi, nos dias que ninguém te via, nos dias que ninguém estava com você, eu estava lá. No dia que você brincava de estilingada, era eu te preparando para este dia. No dia que você não tinha ninguém, mas você tinha um cajado e um punhadinho de ovelha, eu mandei o leão e você venceu. Eu mandei o urso e você pegou ele e venceu. Pois este gigante é este dia que eu estava te preparando lá na solidão dos montes, fazendo um trabalho de escravo e não de filho, esquecido lá com cheiro de ovelha, pois eu estava te preparando para você ser rei. A unção já desceu sobre você, o meu Espírito é sobre você. O que você sabe fazer? Eu sei cuidar de ovelha e sei dar estilingada. É isso que eu sei fazer. Então pega a pedra e usa a estilingada que você praticou na solidão da vida. Usa a funda que você trabalhou nos momentos mais difíceis da tua vida, quando você orava e cantava, e eu estava lá olhando e recebendo a tua oração na solidão, na solitária, no deserto, no lugar que ninguém via. Eu estava lá, Davi. Esta é a hora de eu agradecer ao teu nome e mostrar para Israel que eu não batalho com espada, que eu não batalho com lança, que eu não batalho com armadura de homem, mas se preciso for, eu pego uma pedra e faço ela entrar justamente no lugar onde precisa para derrotar o gigante. Apenas acredite na capacidade que eu já coloquei na tua mão, a unção de Deus que está sobre a tua vida. Derrota o gigante, mata o leão, destrói o urso e faz o impossível acontecer. Como eu disse, a unção muda o ambiente e muda as pessoas. Você vê que interessante? Alguém pediu para eu falar essa mensagem, mas não é hoje não, outro dia eu falo sobre ela. Mas 2 Samuel capítulo 6, do versículo 3 ao 23, Davi reconstrói o templo, reconstrói a casa e monta o tabernáculo, e aí decide fazer o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, vamos trazer a arca que tinha sido roubada, tinha sido tirada. Foi lá, pediu para o rei, tinha vencido o rei foi obrigado a entregar a arca. E aí Davi esqueceu de consultar o livro de Levíticos, pega um carro novo, novinho, dois bois, uma junta de bois novos, que nunca foram usados para nada, nem jugo tinha sido colocado sobre eles, coloca para levar o carro, pega a arca, coloca sobre o carro e manda tocar para Jerusalém. Davi então vinha alegre, a arca está voltando, mas aí a arca, o carro dá uma tropeçada e
usar, mas não vou deixar a arca cair. Já morre. Para tudo. Afinal de contas, nós estamos levando a arca. Davi fica triste. O Espírito de Deus faz ele voltar à leitura bíblica. E aí ele descobre, ou lembra-se, que a arca de Deus não era para ser conduzida por carro de boi. A arca de Deus tinha que ser colocada sobre 2 varais. E os 2 varais tinham que ser colocados sobre o ombro de 4 sacerdotes. E os 4 sacerdotes tinham que vir recitando salmos enquanto conduziam a arca para o lugar certo. Davi então lembra, então não é carro novo de boi, então não é boi novo que vai conduzir a arca. Deus tem princípios, Deus tem doutrinas, Deus tem imutabilidade. Deus estava dizendo que eu estabeleci, não muda porque vai dar errado. Não faz as coisas do seu jeito porque vai dar errado. Gente vai morrer porque você está achando que a sua estratégia de carro novo, de boi novo, é a mesma coisa de colocar sobre o ombro que vai dilacerar com o peso da arca. Mas é assim que eu quero, e eu não mudo. Eu quero adoração sincera e correta de acordo com aquilo que eu estabeleci. Não mude a regra, não mude os princípios, não mude o que eu falei que é para fazer. Então Davi chama o sacerdote, coloca sobre o ombro e começa a dizer: a cada 6 passos um boi morre, a cada 6 passos uma ovelha morre, a cada 6 passos nós vamos cantar, nós vamos dançar, porque a glória do Senhor está voltando para Israel. Antes, porém, foi o que Elisa tinha pedido. A arca tinha caído. Nesse tempo que ele estava estudando o que aconteceu, ela ficou na casa de Obed-edom. E é engraçado isso. E a casa de Obed-edom foi abençoada porque estava guardando a arca. Só porque a arca estava sendo cuidada, Obed-edom foi abençoado. E quando ele vai chegando, Davi então vai entrando em Jerusalém. Micai, uma das suas esposas, vê Miriam dançando, saudando o rei como um menino, pulando, jubilando, matando animais, uma carnificina danada. Micai então vai, que besteira toda essa? O rei está parecendo uma criança desavergonhada no meio desta multidão. Davi estava dizendo: a glória do Senhor voltou para Jerusalém, a glória do Senhor entrou de novo no tempo que foi tirada, e eu sou um menino na presença dele, e a gente está louvando ao Senhor. Micai não estava respeitando a unção que estava sobre Davi e que estava sobre Miriam. Ela está agradecendo o retorno da arca, que simbolizava a presença de Deus. Então a Bíblia vai dizer que Micai ficou estéril e não gerou filho nunca mais. Ou seja, ela não respeitou a unção, ela não respeitou o culto, ela não respeitou a arca. Então Deus não abençoa quem não respeita a unção que está sobre a casa dele. Deus não respeita e não abençoa aquele que não tem consideração por aquilo que está na mão dele, por aquilo que está sendo ofertado na igreja. Deus só respeita aquele que honra a unção que está neste lugar, no culto, a glória dele, o culto é para ele. Mas se você honrar, ele vai te abençoar. Agora você fica na espera se você não reconhecer a bênção de Deus sobre esse lugar. Siga a doutrina, irmão, que é bíblica, e seja feliz e produtivo. A outra, muito interessante, acontece no livro de Josué, capítulo 9. Josué estava conquistando tudo. Josué estava acabando com as nações. Já tinha conquistado Jericó e estava avançando. E a notícia estava chegando, o povo estava tremendo. As nações então estavam se ajuntando para tentar barrar Josué. Mas os gibeonitas viram algo diferente. Então fizeram o seguinte: não dá para ir contra Josué, Deus é com ele.
Vão dar para ir contra os Deus dos hebreus. Deus é com isso. Nós seremos derrotados. Então o que eles fazem? Eles se disfarçam como de alguém em uma terra distante, levam odres, sandálias já estragadas, vestimentas estragadas, e chegam a Josué e dizem: olha, nós respeitamos a unção e o Deus de Israel que está sobre você. Nós respeitamos e queremos fazer uma aliança com vocês. Aí pergunto para eles: mas vocês são? Não, nós somos distantes, não somos daqui não. Nós somos distantes. A Bíblia vai dizer claramente que a hora que eles vão negociar com Josué ouve o que eles estão falando, mas não consulta a Deus. Então acredita no que eles estão dizendo, enviaram ali, falaram toda aquela artimanha, e eles não consultaram. E Josué então vai fazer a aliança com os gibeonitas. 3 dias depois, Josué descobre que eles mentiram, que eles traçaram este plano, como está aqui no livro de Josué, no capítulo 10 em diante, no capítulo 9 em diante, dizendo no versículo 14, que aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão, não pediram conselho à boca do Senhor e fizeram aliança. Palavra dada, palavra empenhada. Aí descobre. Aí Josué fica muito irritado. E aí Josué fala: olha, vocês são malditos, porque vocês mentiram, vocês fizeram uma artimanha. Agora eu não posso matar vocês, porque a gente empenhou a palavra em nome de Deus, dizendo que não vamos matar vocês, nós vamos matar todas as cidades em volta, que vocês de Gibeão não vamos matar. Só que eu vou rogar uma praga sobre vocês. E a praga é o seguinte: de hoje em diante vocês vão ser servos nossos. E a maldição que eu vou jogar em vocês é o seguinte: a lenha para o sacrifício vocês vão cortar, a água para usar no tabernáculo é vocês que vão trazer. Esta é a minha maldição. Então quer dizer que o fogo para o sacrifício era o gibeonita que tinha que cortar a lenha. A água para banhar o sacerdote era o gibeonita que tinha que trazer a água. Então isso quer dizer o seguinte: que não havia o ofício no tabernáculo se não tivesse um gibeonita trabalhando para o tabernáculo. Enquanto eles estivessem colhendo água e cortando madeira, o ofício no tabernáculo ia acontecendo. E o sumo sacerdote, para entrar no Santo do Santo, tinha que pegar a brasa do altar e colocar no incensário para poder entrar. E quem é que pegava isso? Os gibeonitas. Então os gibeonitas cuidavam do templo, eles não tinham direito, mas eles viram que a unção e o chamado que estava sobre Josué era algo extraordinário. A maldição que Josué dá para eles é cortadores de lenha e carregadores de água para o templo. Aí então as nações que estão em volta vão vir contra Josué, e vai dizer a partir do capítulo de número 10 de Josué capítulo 10, diz que os reis, uma confederação de 5 reinos, se reúnem para destruir Josué. Mas se eles não têm coragem de destruir Josué, eles vão atacar os gibeonitas, porque os gibeonitas estavam em paz com Josué. Mas os gibeonitas tinham alguma coisa interessante que eles não sabiam: eram carregadores de água e cortadores de lenha para o templo do Senhor. E quando a notícia chega, os gibeonitas mandam um recado para Josué: Josué, 5 reis estão vindo ao nosso encalço e vão nos destruir, porque a gente está carregando água, a gente está cortando lenha, para que o tabernáculo funcione, para que o sacerdote se banhe para a purificação, para que o holocausto tenha lenha para receber a oferta, para que o incenso suba e o Shekinah de Deus desça. É aquele que está fazendo isso, e eles vêm para destruir. Aleluia! Ele estava: a gente mentiu para você, Josué, porque a gente respeita a unção que está sobre você.
E Deus diz a Josué: nesta peleja vocês não terão que pelejar. Aleluia. Portador de lenha e carregador de arma, que respeita a unção, Deus se move. Ele respeita diferente de Saul, que não respeitou, diferente de Eliabe, que não tinha, diferente de Golias, que não respeitava. Se Davi estava dizendo: a gente entrou pela porta do fundo, mas a gente carregou lenha, a gente carregou água, a gente fez o que era possível, a gente aceitou a maldição para servir a esse Deus, o Deus de Israel. A gente não tem direito, mas a gente trabalhou e agora vem a maldição. E vai dizer o capítulo 10, versículo 4, que o rei de Gibeão vai dizer: subi a mim e ajudai-me, e faremos a Gibeão, enquanto fez paz com José e com os filhos. Mas aí Deus vai dizer: enviaram depois os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gigal, dizendo: não requires a tua mão, os teus servos sobem apressadamente. Aí o Senhor disse a Josué, versículo 8: não os temas, porque eu tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. No versículo 11: e sucedeu que, fugindo ele diante de Israel, de Síria de Bet-Heron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale da Ijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do Récord? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz do nome, porque o Senhor pelejava por Israel. É lógico que aqui não existia ainda o estudo dos astros. Aqui diz que parou o sol e lua, e a gente sabe que o que aconteceu é que Deus parou a rotação da terra. Deus parou a rotação da terra, porque tinha um povo que cortava a lenha e carregava a água, que precisava de socorro. Tinha um povo que cuidava do tabernáculo como maldição, mas cuidava com alegria e não de bicudo, não como carregando um fardo. Eles tinham alegria porque estavam servindo ao Deus de Israel, e o Deus de Israel, eles estavam servindo sem ter direito, não eram israelitas, não tinham sido chamados, tinha sobre eles uma sentença de morte, um decreto de destruição, e a maldição foi: vai cortar lenha e vai carregar água. Eles estavam dizendo: a gente está cortando lenha, a gente está carregando água, mas a gente está no centro da presença de Deus, a gente está no centro da vontade de Deus, a gente está no centro da manifestação da glória de Deus. Enquanto a gente estiver carregando lenha, cortando lenha e carregando água, Deus está cuidando das circunstâncias da nossa vida. Então vem o gigante, então vem a confederação do inferno, então vem a decreto de morte. Deus manda chuva de pedra com fogo, Deus para sol, Deus para a rotação da terra. Um dia fica maior para que a gente tenha vitória, e Deus peleja a nossa guerra e nos dá vitória em nome de Jesus. Isso é o que nós vemos nessa história. Davi tinha 5 gigantes para derrotar, mas uma pedrinha só na mão de quem tem unção acaba com eles. Um propósito só de cortar lenha e carregar água traz livramento e vida, mesmo no meio do caos. Um desconhecimento ou falta de respeito para a glória de Deus que é manifestada na arca traz esterilidade. Então o que você aplica na tua vida, respeite a unção, respeite o ambiente, continue
glorificando e trazendo a presença de Deus sobre a tua vida. E seja mais que feliz, porque é a unção que faz a diferença na tua vida. No ambiente do trabalho, na hora da luta, na hora dos gigantes da vida, creia em Deus. É como a leitura que foi feita aqui nesta noite: 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 pode cair à tua direita, mas o Senhor que derrota gigantes está dizendo: ó meu anjo, eu vou dar ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, enquanto você estiver cortando lenha, enquanto você estiver carregando água, o céu vai estar planejando uma vitória para a tua vida, ainda que seja impossível. Deus vai dizer: eu vou e para o céu, eu vou e para a circunstância, eu vou e derrubo o gigante, para que meu nome seja glorificado. Respeita-os. Respeita este dom de salvação que está na tua vida. Respeita esta oportunidade que Deus te dá de prestar culto a Ele. Respeite, porque lá no céu, no memorial, Deus está dizendo: estou dando ordem aos meus anjos. Enquanto você cuida da minha casa, eu cuido da tua vida. Enquanto você respeita a integridade que há na igreja, eu estou cuidando da integridade da tua vida. Enquanto você estiver me adorando, eu estou abençoando a tua casa, a tua casa. Enquanto você estiver respeitando este ambiente, não vai ter esterilidade na tua casa. Continue cantando, continue salmodiando, continue atraindo a presença de Deus para a tua vida e para a tua casa. Este é o manual perfeito. Enquanto isso estiver funcionando, o céu está declarando aqui nesta noite: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque eu sou o Senhor que te guardo, te livro e te dou vitória em nome de Jesus. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, para adorar a Deus, para prestar culto a Deus. Que oportunidade que Deus nos dá. Era o que Davi sabia: eu preciso trazer agora de volta, eu preciso dançar na presença de Deus, eu preciso dançar na presença de Deus, mas não é em qualquer lugar, é em Jerusalém. Eu preciso trazer a arca de volta, e é em Jerusalém. Eu fico imaginando esses gibeonitas, alguém falando: você é um desgraçado, você é um amaldiçoado. Não sou não. Eu estou salvo. Eu estou salvo. Eu sou gentil, eu era jambuzeiro bravo, fui colocado na raiz, eu estou salvo. Por que você está salvo? Porque eu aceitei Cristo como meu Salvador. O que você está fazendo lá? A gente está orando, está dizimando, está ofertando, está indo para a escola dominical, está indo para o culto de ensino, está indo para o culto de ceia, está carregando água, está cortando lenha, está tendo sacrifício na casa, lá está tendo sacrifício. E como é que chama o sacrifício? Lá chama culto, culto lá é o sacrifício. Lá a gente não queima incenso, mas a gente ora. E a oração do crente é como incenso suave que sobe diante da narina. Lá a gente não queima mais o animal, mas o meu louvor, a minha adoração sobe diante do Senhor. O que é isso? Isso é culto. Então você, a gente me ouvindo assim: eu era um perdido, mas eu fui resgatado. E agora eu estou cuidando das coisas do templo, eu cuido da casa do Senhor. O que acontece com você? Deus está salvando, Deus está preservando, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está poupando. E ainda tem uma promessa de Deus: eu venho buscar a minha igreja e vou levar ela para um lugar que você não vai poder entrar, e eu vou ver o meu Senhor e vou viver para Ele e com Ele para sempre. Então continue adorando a este Deus, continue cuidando das coisas do Senhor. Você é um escolhido do Senhor, eu sou um escolhido do Senhor para esta grande obra, e nós não vamos esmorecer. Podemos dizer ao inferno: vem gigante, vem confederação de filisteus, vem roubadores de arca, venham contra mim, amaldiçoadores de unção, venham contra mim sem unção, venham contra mim contrários à unção, mas eu fui transformado
pelo poder de Deus e a unção que está sobre mim. Eu expulso o demônio, confederação de demônios. Eu expulso intriga, eu expulso desentendimento. Eu pego o arco, eu corto a lança, eu quebro os cavaleiros do fogo. E eu estou quieto diante da potente e poderosa mão do Senhor que está conduzindo a minha vida. É por isso que ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sou Deus só no céu, eu não sou Deus só no inferno, eu sou Deus no céu, eu sou Deus no inferno e eu sou Deus na terra. E habito no meio da igreja, e nesta noite ele desceu neste lugar para lembrar a você que ele é Deus na tua vida e é o Senhor da tua vida. Aleluia, aleluia. Venha o que vier, haja o que houver, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansa. Descansa, descansa, descansa. Clama o sangue de Jesus e descansa. Declara a palavra e descansa. Aleluia. Abra tua boca e descansa. Repreende o mal e descansa. Há poder na tua boca nesta noite, na tua mão. Poder de unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Não aceite Golias, não aceite Eliabe, não aceite Mical, não aceite quem não aceita a unção que está na tua vida e não seja desmerecido por ela. Há poder na tua palavra, há poder na tua mão. Abra a tua boca e modifica o ambiente, porque a unção você já tem e está sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Vai nesta palavra, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça prosperar os seus dias sobre ele. Amém? Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Aleluia. Quem estiver enfermo nesta noite e que precisa e quer receber uma oração com óleo, vem aqui à frente. Mas Solange tem alguém para cantar a Jesus? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Quem está enfermo, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Pedi ao presbítero